Hoje damos continuidade à nossa série especial do Novembro Azul, mês dedicado ao cuidado da saúde do homem e à conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E é com grande alegria que recebemos novamente aqui para dar sequência o Dr. Alisson Botelho, médico urologista, para a segunda parte dessa conversa tão necessária. No episódio anterior falamos sobre mitos, exames e prevenção. Hoje vamos aprofundar temas importantes, responder dúvidas frequentes e trazer orientações práticas para que todos os homens possam cuidar da saúde de forma informada, sem medo e sem tabus. Doutor Alisson, meu querido, muito obrigado por ter aceito mais uma vez, né, o convite de participar do nosso podcast. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Joelísio, mais uma vez o convite, dessa vez pontual, né? Não teve intercorrências. É sempre um prazer. Eu digo sempre que é uma função, essa função social também faz parte da nossa atividade de esclarecer, de levar informação e não ajudar o paciente somente no diagnóstico, nas prescrições, nas cirurgias, mas também a informação, na grande maioria das vezes, pode salvar vidas. Com certeza. Nosso papel é esse também. Isso aí. Para quem não esteve conosco no último podcast, eu queria que você se apresente, né? Quem é o Dr. Alisson Botelho? O Alisson é o conquistense, filho da terra. Em 94 saí para estudar, para fazer o colegial em Belo Horizonte, depois segui para o Rio de Janeiro fazer a minha vida acadêmica. Mas desde que eu saí daqui, eu falei que um dia eu voltaria para essas terra tão amada, que eu gosto tanto. E retornei em 2008, já especialista em uro, fiz residência de cirurgia geral e urologia na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Retornei e desde 2009 estou aí no exercício da nossa missão, da nossa vocação de ajudar a população conquistense e da região toda sudoeste, né? Isso aí, doutor. Doutor Alisson, o que mais o senhor percebe que ainda gera dúvidas, mesmo após toda essa campanha do Novembro Azul? Eu acho que, se falar em dúvidas, se nós abrirmos aqui o canal de perguntas, vai surgir dúvidas de vários tipos, né? A ponto, por exemplo, de já chegar a dúvida assim, doutor, meu marido, meu esposo está com um diagnóstico de câncer, se eu tiver relação sexual com meu marido, eu vou pegar câncer? Né? Esse tipo de dúvida que você nem imaginaria que poderia passar na cabeça do ser humano, mas que surgem. E a gente responde, e já respondendo essa pergunta, câncer não se passa assim, não é a doença sexualmente transmissível, Sim. né? Então, assim, pode ter relação normalmente com o seu marido que esteja com diagnóstico de câncer de próstata que não vai pegar. E as outras dúvidas, uma série de dúvidas. Se for relacionar aqui, a gente passa a tarde toda. Sim. Né? Uhum. E quais são os principais mitos que ainda impedem os homens de procurar um urologista? Primeiro é o tabu, achar que o toque vai doer, que se fizer o exame físico, o toque retal, vai deixar de ser, de perder a sua masculinidade, de achar às vezes que o chá que viu na internet vai curar o câncer, né? A gente tem isso, e a internet ajuda bastante, mas também atrapalha bastante, a gente tem que saber filtrar bem essas informações. Eu lembro assim de um policial militar com câncer de próstata, que eu indiquei cirurgia, e aí depois ele voltou policial militar, de carreira. Né? Não é uma pessoa instruída, formada. Chegou e falou que ia fazer, que viu na internet, que viu no livro, etc e tal, um tratamento natural. E depois de 5 anos retorna ao meu consultório sem cura e com câncer já fora da possibilidade de cura. Então esses mitos, né, que toma chá daqui, toma casca de não sei o que e tal, que vai curar o câncer, tomar muito cuidado com esses mitos, né? Sobre a prevenção e estilo de vida. Há fatores de risco que podem ser reduzidos com hábitos saudáveis?
Com certeza, né? A vida saudável, dormir bem, se alimentar, não fazer uso abusivo do álcool, de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, evitar o uso de drogas, né? Isso tudo aí vai prevenir o câncer de próstata, não só o câncer, como todos os cânceres de uma forma geral, né? Eu acho que na última vez, né, nós falamos dos fatores de risco aqui, que é a população da raça negra com incidência maior, aquele que já tem um parente próximo de primeiro grau, que já teve um câncer de próstata e tem uma chance maior de ter câncer de próstata também. É, o tabagismo também aumenta, né? Isso aí são fatores que aumentam o risco para o câncer de próstata. Não quer dizer que se você for da raça negra, de você ter um parente próximo, quer dizer que você vai ter, mas sua chance aumenta. E qual é a mensagem que a gente tem que passar isso? Que você tem que fazer a prevenção anualmente. Então tem que ficar com um sinal alerta. E a alimentação influencia no risco? Também, a alimentação, hoje ainda nós comemos muitos produtos industrializados, multiprocessados, né? Até a proteína que a gente consome, muito hormônio embutido, então, inevitavelmente, é fator de risco, sim, tá? E perder noite, não dormir bem, né? Dormir bem também previne o câncer, vai ajudar também, né? Certo. Esse podcast aqui é muito mais educacional, né? Acho que quem está acompanhando vai ajudar em todos os aspectos, né? O que fazer e o que não fazer. Atividade física ajuda? Ajuda. Né? Ó, se alimentar bem, uma comida saudável, comida mesmo, atividade física e dormir bem, Um bom sono, um né? bom sono reparador é essencial. E eu não vou falar só para câncer, eu vou te falar para todos os tipos de doenças cardiovasculares, isso vai prevenir. As doenças hormonais, vai regular os seus hormônios. Então, assim, de uma forma geral, esse é o tripé que a gente tem que se atentar e tem que buscar ter na nossa vida. Não só no homem, na mulher também. Os próprios médicos que me acompanham sempre falam que o sono é bom para a imunidade, né? Que é Exato. ideal. Você fala assim, tem que dormir pelo menos 8 horas. É muito importante. Um sono de qualidade. De qualidade. Isso que é importante salientar. Né? Às vezes vai falar, doutor, eu dormi 9 horas, mas é aquele sono superficial, que não tem um sono REM, não aprofunda, não descansa, não é reparador, então você passou o tempo. Então a gente tem que ter um sono de qualidade. E o sono e o estresse, ele tem impacto na saúde prostática? Não necessariamente Não na doença prostática, mas mais uma vez, eu diria que o estresse vai ter um desequilíbrio hormonal que vai acaba acarretar, influenciando, né? indiretamente. Entendi. Sobre o rastreio e exames, doutor, quando repetir os exames após um resultado normal? A sociedade preconiza anualmente, Joelísio. Mas, assim, isso vai muito da experiência e do feeling do médico. Então, o seu médico vai avaliar de perto. Se você tem um fator de risco, se seu PSA já está, por exemplo, um pouco alterado, mas dentro da faixa da normalidade, talvez se fosse prudente reduzir esse tempo da reavaliação, né? Em outros casos, paciente muito jovem, não tem fatores de risco, abaixo dos 45 anos, a gente pode até aumentar esse espaço da avaliação. Então, assim, cada caso, Cada caso é um caso, é um né? caso. Mas, de rotina, pacientes a partir dos 45 anos, anualmente, precisa fazer o seu preventivo prostático. E como decidir entre repetir o PSA ou partir para outros exames complementares? Isso é um quebra-cabeça. Né? Isso vai depender do exame físico, toque retal, dos exames de imagem, do PSA e da história clínica, né? E aí o médico, né, essa é a função do médico, na consulta, montar esse quebra-cabeça e decidir se vai partir para a biópsia, se vai dar mais um tempo e reavaliar daqui a alguns meses, se vai pedir um exame de imagem mais específico, como a ressonância. Então, nossa rotina seria essa. Não é uma receita de bolo, digamos assim. Entendi. Na última vez que nós estivemos juntos, nós falamos até sobre isso. O preconceito ou o medo do toque, né?
E aí eu te pergunto, o exame de toque pode ser substituído por exames de imagem? De Porque algumas, tem é, aquela coisa, eu não quero fazer, mas tem algum tipo de exame que pode vir a substituir o toque? em alguns momentos não. É de extrema importância, né? Mas o paciente tem o direito de não querer que É, faça o você toque, falou isso da né? última Então, vez, é. exatamente. Então, é direito dele. Então, não que vá substituir, mas alguns exames de imagem, como a ressonância, vai agregar bastante informações que é, não me dá a consistência que eu teria da próstata no exame no Entendi, toque. Eu vou sentir a consistência, vou sentir tamanho. A imagem, a ressonância, não me dá isso, entendi. mas ajuda bastante, né? Então, talvez, se o paciente não quer fazer o toque, é o direito dele, não é o ideal, diga-se de passagem. Mas ele não quer fazer, a gente pode lançar a mão das outras armas que nós temos, como PSA, história clínica, história familiar e a ressonância, para ver se tem indicação de fazer uma biópsia ou não. Mas o toque retal ajuda bastante e abrevia bastante e diminui o custo também dessa investigação. Diga, né? No país que nós vivemos, ah, no mundo que nós vivemos, de dificuldade financeira, dificuldade de acesso à saúde, a gente tem que pensar também no custo, né, dos exames, no custo para se fazer esse diagnóstico. Né? Quanto mais barato e mais rápido, Melhor. melhor para o paciente. Então, existe risco em não fazer esse toque? Existe de passar para frente algumas patologias, não necessariamente que é, esteja com câncer, mas, por exemplo, ele pode ter uma prostatite, que eu vou sentir no toque a próstata mais Que na imagem amolecida, às vezes não que dá? na imagem Não talvez dá, está né? tudo normal Sim, e ele vai estar sem o diagnóstico, por exemplo. Né? entendi. Então, assim, pode estar. Agora, mais uma vez, é um quebra-cabeça. Né? Medicina, o bonito da medicina é que não é ciência exata, né? Verdade. Cada paciente é único, cada situação é única. E aí é um desafio diário que nós temos no diagnóstico de cada paciente. Eu sempre falo com o Melão, doutor, que esse é um jogo de xadrez, né? É desafiador, tanto para o paciente como também para o médico, né? Acho que acredito que é a mesma coisa, né, na sua especialidade, Né? E né? todo dia tem uma peça Uma diferente que peça. surgiu, né? Pois é. Sobre o diagnóstico, o que significa um PSA alterado e quais são os próximos passos? O PSA é uma proteína, né, que é produzida basicamente, quase 100% produzida na próstata. Então, e nas patologias prostáticas, tanto infecciosa como a hiperplasia, que é doença benigna, quanto ao câncer, vai fazer produzir mais PSA do que o normal, ok? Porém, o câncer de próstata costuma ter uma produção de PSA maior do que as outras patologias benignas. Então já começa a ter essa diferenciação. Nós temos também o PSA livre, que quando a gente divide o PSA total pelo PSA livre, tem a relação, que às vezes o nosso ouvinte pode estar vendo ali, tem aquela PSA total tanto, o Sim, PSA livre, e tem a relação tantos por cento. Quando essa porcentagem está abaixo de 20 ou 15%, a chance a chance desse PSA estar aumentado às custas de um câncer é maior do que numa hiperplasia, por exemplo, que faz também aumentar o PSA, mas com a relação aumentada. Tá? Então, assim, foi revolucionário a descoberta dessa proteína, que é o PSA, porque nos dá grandes indícios de algo está acontecendo na próstata daquele paciente. Né? Mas vou abrir um parêntese. Em alguns cânceres muito agressivos, a gente chama de cânceres indiferenciados, ele não produz o aumento de PSA como nos cânceres, na maioria dos cânceres. Então ele mascara, ele simula, por isso que ele se chama indiferenciado, ele simula um tecido normal. E aí pode enganar quem não é especialista. Então, assim, eu alerto bastante aquele paciente, eu estou tranquilo, não fui neurologista, mas eu vou no meu cardiologista, vou no meu clínico, eu faço PSA todo ano. E o PSA está normal.
Às vezes está normal, mas aquele PSA que está na casa de seus 2, 1 e pouco, ou 2 alguma coisa, e ele pode ter esse câncer indiferenciado, que é muito agressivo, ele desenvolve muito rápido. E ele engana com esse PSA não tão Interessante, alto, interessante. né? Então quer dizer que ele pode ter o câncer, mas o PSA está normal. Dentro da fase de normalidade. Interessante E isso. quando isso acontece, é um câncer muito agressivo, Rapaz, é interessante. né? Isso é uma Por isso a informação. necessidade, por isso o Novembro Azul. Independente do que você esteja sentindo, independente dos exames, né, tenha acompanhamento com o seu médico de confiança, com o seu urologista, com o seu especialista de confiança. Isso é de extremo. Interessante isso, doutor. Nossa, muito, muito interessante mesmo essa informação, porque muita gente, até mesmo no exame clínico e tal, faz o PSA está normal, ele fica Eu tô tranquilo. tranquilo, tô E não tranquilo. é bem isso, né? E não é, né? Ah, Isso interessante não é isso. comum, né? Isso Sim, esses cânceres, graças a Deus, são raros, isso acontecer, mas pode acontecer. Outro detalhe também que é bom a gente salientar, e essa informação também acredito que seja válida, é que, por exemplo, o paciente foi. Cada laboratório tem sua faixa por convenção sim, da sim. normalidade, né? As As referências. referências Sim, ali. Então, alguns laboratórios colocam por 2,5, outros laboratórios colocam 4 o número de corte, né? sim. E aí o paciente vem no seu clínico esse ano, fez seus 50 anos de idade, esse ano fez o PSA, ele pediu, o clínico pediu, veio 1, né? Ele olha na referência, o próprio clínico olha na referência, tá tranquilo, tá normal, você não sente nada. O próximo ano ele volta com o seu clínico, com o seu cardiologista e repete esse PSA. Esse PSA, no segundo ano, veio 2, ou seja, saiu de 1 e foi para 2. Né? Tá normal? Tá normal, continua normal, dentro da referência. Só que não tá normal, porque saiu em um ano, não poderia ter aumentado da forma que aumentou. A gente espera que aumenta no máximo 0,75. Então esse um é muito. Esse 1 é muito, porque aumentou muito rápido, apesar dele estar dentro da faixa de normalidade. Entendi. Então, Você fala dentro da da referência ali do referência do laboratório. laboratório, Entendi. mas foi um aumento de 1. E a gente espera que aumente no máximo 0,75 nanogramas por ml por ano. É o limite, mais ou menos. Estudos já mostraram isso. Então, se aumentou muito dentro do período de um ano, algo está acontecendo nessa próstata. Pode ser uma infecção, mas pode ser já um câncer. E se ele não tiver acompanhamento com o urologista, não tiver essa referência anualmente de ficar comparando a evolução do PSA, aí ele fica perdido, né? E só vai no especialista quando o PSA extrapolar o limite que está na referência. Interessante. Nossa, essa informação é, nossa, muito, muito interessante mesmo. E quais são os exames confirmatórios que são mais utilizados, doutor? Para fazer diagnóstico, não só do câncer de próstata, mas qualquer tipo de câncer, a gente precisa ter um diagnóstico histopatológico. Precisa se tirar um fragmento Você fala biópsia. da biópsia, né? E essa biópsia é mandada para o patologista na bancada vai fazer a leitura e vai dar o diagnóstico de câncer. É necessário. É necessário. É necessário. E aí, a gente falando de biópsia, tem várias, hoje já tem técnicas de biópsia sobre fusão, que a gente pega a imagem da ressonância junto com a imagem em tempo real do ultrassom para tentar localizar o nódulozinho que apareceu, é uma forma. A via de biópsia tem a via transretal, que é a tradicional, mas hoje já tem a transperineal, né, que transpassa a pele entre a bolsa escrotal e o ânus, né? E qual é a vantagem disso? Diminui as infecções pós-biópsia, as complicações infecciosas, né? Apesar de ser raras, ser mínimas essas infecções, a gente faz a profilaxia antibiótica antes da biópsia, mas é um avanço. Então, a gente poderia dizer isso em outra ocasião, mas assim, tem técnicas. A questão toda é que cada ano que passa, a gente vê uma novidade no câncer de próstata e é bacana com isso que os estudos estão aí para isso. Tá? É aqui, tipo assim, tem mais inovações e que acaba o paciente sofrendo menos, né? Menos. Né? Isso Né? acho que está geral. A biópsia, antigamente, por exemplo, a gente se via antes a biópsia sem a anestesia.
Só que anestesia local, que o paciente sofria muito e talvez ainda na rede pública, no SUS ainda se faz muito isso, Sim. é um tormento, muito desconfortável para o paciente, né? Mas na clínica particular, essa biópsia é feita sob sedação, com anestesista do lado, então o paciente vai dormir, ele não vê nada, não sente nada, quando acordar já foi feita a biópsia, né? Anestesia geral? Sedação, Sedação, né? né? É a sedação. É como se fosse para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Entendi. Acordou, terminou rapidinho, acordou, se alimentou e vai embora. Então, assim, não tem sofrimento para fazer a biópsia. Já nossa, o mielograma é terrível, viu? Né? Meu Deus a porção, do céu. né? É terrível. É anestesia local, uma seringa desse tamanho assim, e vai, né? Eu, graças a Deus, fui feito pelo Dr. Luiz Andrade. Uhum. Então, eu não tive problema, mas nós temos pacientes que tomam até Rivotril. Para dormir e sofre muito, né? Então, é o que acontece com a biópsia, com a anestesia local, biópsia de próstata, também é muito sofrido, né? E há riscos associados à biópsia de próstata? Assim, tem um risco de sangramentos, né? É normal ter um sangramento pós-biópsia na primeira semana, né? Pela urina, pelas fezes e pelo esperma também pode acontecer. Sangramento, geralmente, com a semana para, né? Tomando bastante líquido e vai melhorar esse sangramento. Pode durar até um mês, mas esses são riscos muito baixos. O risco mais importante que pode ter é a prostatite, em alguns casos levando até sepsemia, né, que é o risco infeccioso. Sim. Veja, a gente vai colocar o transdutor intrarretal no reto, né, e transfixar o reto até acessar a próstata. Então pode pegar a bactéria que é da flora intestinal e translocar para a próstata. Daí o motivo da prostatite que pode acontecer. Para diminuir, e diminui bastante esse risco, a gente faz a profilaxia com antibiótico, e cada serviço tem o seu protocolo, e diminui bastante esse risco. Mas, eventualmente, acontece. Quando isso acontece, você trata com interna, faz antibiótico terapia venosa. Não, graças a Deus, nunca perdi nenhum paciente por conta de complicação de biópsia. Amém. E não tenho relato disso. Pela sua experiência, a campanha do Novembro Azul tem contribuído na conscientização desses pacientes? Sem sombra de dúvida. Né? Eu acho que toda campanha, essas campanhas de Novembro Azul, mês agora, Outubro Rosa, Dezembro Laranja, isso é importantíssimo. E eu percebo isso no consultório. Cada ano que passa, a gente recebe novos pacientes porque escutou a campanha, porque viu no outdoor, porque escutou na rádio. A mulher levou. Porque a mulher levou. E a mulher levou porque escutou e se atentou a isso. Então, assim, é muito importante. Você sente um aumento, né? Sim. De pacientes, né? E na questão do Novembro Azul, aumenta o fluxo, né? Então chama atenção para a necessidade da prevenção e dessa avaliação, e diminui também esse tabu. A gente tem diminuído com essas campanhas esse preconceito. Agora você só fica no outubro também, né? Depois diminui, né? O homem é complicado, né? É complicado, mas o homem está se cuidando, né? Então eu percebo assim, o homem está mais vaidoso, está se cuidando mais, está no âmbito geral. Sim. Né? Consequentemente, a expectativa de vida tem aumentado. Então, assim, ele tem se cuidado, o homem tem se cuidado mais. Principalmente a geração, né, mais nova. Pois é. Vamos falando sobre os tratamentos. Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Hoje são menos invasivos. Olha, o tratamento vai depender do estadiamento do câncer, né? Como qualquer câncer. Então, assim, se o câncer estiver confinado à próstata, nós temos a opção da retirada total da próstata, né? Isso vai depender se esse paciente tem uma expectativa maior do que 10 anos, para compensar o risco da cirurgia e o benefício, né? Uma outra opção para tratamento com câncer localmente na próstata, confinado à próstata, seria a radioterapia, né? E, em alguns casos, até um bloqueio hormonal. Em casos que já extrapolou a cápsula prostática, já saiu da próstata,
a gente vai, inevitavelmente, às vezes, tem que fazer a rádio mais o bloqueio, ou às vezes até um bloqueio hormonal, que são medicações que aí faz com acompanhamento com o oncologista, principalmente. Entendi. Como é que o senhor define a melhor opção de tratamento para cada paciente? Estadiamento, primeiro ponto. Expectativa, segundo ponto. Né? E o terceiro, a expectativa desse paciente. O que ele espera? Né? Porque tudo na vida tem seu preço. Você tem que colocar na mesa os pós e os contras de cada tratamento. E é em comum acordo. Eu não determino nada. Eu coloco as opções. Esse paciente, junto com o familiar, que vai decidir qual é o melhor caminho a seguir. Né? Obviamente, eu vou dizer quais os benefícios de um, qual é a porcentagem de tratamento com aquele caminho, né? Mas pode ter tal efeito colateral e a outra opção. E o paciente, junto com a família, que vai decidir qual, cara. Mas eu tenho, se o paciente tem expectativa de vida maior do que 10 anos, é um paciente rígido, é um paciente com uma boa saúde e o câncer está confinado à próstata, os exames mostraram isso, eu sou tendencioso a fazer a prostatectomia, que eu acho que é o que tem menos efeito colateral nos dias de hoje e com melhor taxa de cura. E quando é que a cirurgia é inevitável? A cirurgia de próstata não é inevitável, a gente consegue tratar com remédios, com radioterapia, não existe isso. E o que mudou na radioterapia, doutor, depois dos últimos anos para cá? A radioterapia, os aparelhos têm melhorado, né? A gente tem a radioterapia conformacional. Antigamente tinha aquela radioterapia, até pouco tempo, era a radioterapia que prevalecia na nossa região, onde ele pegava um alto campo de radiação. Então ele radiava a próstata, mas consequentemente também radiava a bexiga e o reto. Hoje é local. Hoje é mais localizado. Mais então diminuiu bastante os efeitos actínicos da radioterapia. Né? Antigamente o paciente saía do tratamento para câncer de próstata, mas ganhava uma cistite actínica, ficava com disúria por resto da vida, sangrando por resto da vida, com retite, né? Tendo evacuações com câncer, doendo, e assim, e geralmente não melhorava. Hoje não, hoje esses efeitos colaterais da radioterapia têm diminuído bastante. Interessante, né? Você tem uns recursos para melhorar e acaba piorando, né? Ganha uma coisa e perde outras, né? Isso é a medicina, né? A gente tem que colocar para o paciente justamente o pós e o contra. É sempre uma balança. Acontece muito com os tratamentos de manutenção. Por exemplo, eu sempre falo que os medicamentos que nós tomamos são medicamentos que adoecem, né? São medicamentos que controlam ali o mieloma múltiplo, mas também te dá ali pneumonia, trombose, uma porrada de coisas, né? Que infelizmente você tem necessidade de medicação, mas você sabe o que aquele medicamento vai causar, né? Infelizmente, né? Mas a quimioterapia, por exemplo, a hormonioterapia no tratamento do câncer de próstata, os efeitos colaterais têm diminuído bastante. Graças a Deus. Bastante. Graças a Deus. Vida após o tratamento. Quais são os efeitos colaterais mais comuns, doutor? Depende do tipo de tratamento. Né? Se você fizer o bloqueio hormonal, né, tratamento medicamentoso, a principal consequência é que você vai bloquear a testosterona e ele vai ter fogachos, ele vai ter a diminuição da libido, fraqueza muscular, pode ter osteopenia, osteoporose. Então, esse disfunção erétil, né, impotência. Então, assim, na medicação são os principais sintomas. Se você partiu para uma prostatectomia radical, tratamento cirúrgico, o principal é a incontinência e a disfunção erétil, né, que tem diminuído bastante de acordo com as técnicas que forem usadas para essa cirurgia. Com a disfunção erétil, como é que lida com essa situação? Se o paciente, infelizmente, teve esse efeito colateral da prostatectomia, você pode tratar na disfunção erétil de grau leve, você pode tratar com a medicação, né? Não funcionando com a medicação, tem medicações intracavernosas que você injeta no corpo cavernoso antes da relação sexual. E no casos mais avançados, que não funcionou com medicação, não funcionou com a injeção intracavernosa, você lança
a mão da cirurgia, que é a prótese peniana, né? Eu digo sempre o seguinte: não se preocupe com a disfunção erétil. Se preocupe em ficar curado. Sim. Uma vez que você esteja curado do câncer de próstata, a disfunção erétil, de alguma forma, a gente tem como resolver, né? Mas não adianta você ficar preocupado com a função erétil, com câncer agindo e sem a cura. Infelizmente, nós deparamos com algumas situações assim também no tratamento do mieloma, uma vez que o medicamento, por conta da medula óssea, ele induz, né? Você, tipo assim, o medicamento faz com que a medula não produza sangue, entendeu? Então acaba você ficando, entre aspas, estéril ali, naqueles momentos. Aqui, estéril não, sem libido, né? Então ali, até por proteção, para que a medula não produza tanto, né? Tanto células cancerígenas. Mas tem homens que não aceitam, entendeu? Ele quer funcionar. Então, isso é uma questão cultural. É o machismo, É o né? machismo, né? Tem que mostrar para a mulher, para a namorada, para a esposa que ele está funcionando. Ele não aceita que aquilo ali é um processo que ele vai ter que ficar quietinho ali, até voltar ao normal, né? E a gente depara muito com isso também no mieloma, porque tem medicamento que te induz a você ficar quieto, né? Eu diria assim, fica lá quietinho, vai para uma hora, vai passar, mas eles querem antecipar as coisas e não aceitam, né? Então eu acredito que no caso na sua especialidade também, você deve deparar com muita situação também aí cultural. O suporte psicológico é fundamental, né? E o apoio da família também, né? Da esposa. A esposa precisa participar de porque todo a mulher o é mais processo. tranquila. A mulher, às vezes, a mulher aceita, mas ele não, ele quer mostrar que, não, eu sou bom, estou funcionando. Mas isso é machismo. Pois é, infelizmente, cultural, né? É cultural, né? E a gente estava falando sobre a saúde emocional. Nessa situação é muito bem afetada e tem que estar bem a cabeça, né, doutor? Sim, desde o diagnóstico ao tratamento e o pós-tratamento, tá? Então, assim, um suporte psicológico. O médico que dá essa notícia do câncer, ele tem que ter alguma experiência para saber acolher esse paciente, para mostrar a ele que é só um começo, não é o fim. Ali é o começo, tá? Então você precisa acolher esse paciente, você precisa sentir as dores desse paciente e tentar, na melhor forma possível, amenizar essas dores. E o suporte da família, dos filhos e da esposa principalmente, é importantíssimo. E quando se tem isso, o resultado oncológico é totalmente diferente do que aquele quando não se tem. Eu sempre falo que a cabeça mata e a cabeça cura, né? Acho que quando te falo por experiência própria, por a gente lidar com situações assim, de que pacientes não aceitar o câncer, não aceitar aquilo ali, e quando vê que ele está realmente com câncer, ele está se sentindo sentenciado. E eu sempre falo, o câncer não é fim, né? Hoje a gente tem recursos aí que com certeza vai te dar qualidade de vida, né? Mas não é fácil não é todo mundo que tem a facilidade de aceitar, né? O diagnóstico do câncer, né? E aí acaba o emocional influenciando com certeza no tratamento. Você acredita, tem que dos limões fazer uma limonada. Isso, né? verdade. Tem que ressignificar cada situação da nossa vida, a gente tem que ressignificar e bora para frente. Com a sua experiência, doutor, como é que a família pode apoiar esse paciente? Eu acho que basicamente acolhendo, incentivando. Né? Ora, pode ficar com disfunção erétil, a esposa no caso, eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de estar do seu lado. Né? Relação sexual não é só penetração. Né? Então, se não teve como, não teve acesso à prótese peniana, por exemplo, e ele está com disfunção erétil, está impotente, né? Uma terapia sexual, um suporte psicológico, pode se redescobrir outros prazeres na relação sexual, que não é só penetração. Sim. Então, tem outras formas. Então, eu acho que basicamente isso. O que o importante é a vida. Né? Então, ele precisa ter esse apoio da família, ver como é bom viver, como é bom estar em família. Né? Aí a questão espiritual também ajuda bastante. Né? Que nós estamos aqui, nós temos uma missão, temos um propósito.
né, que essa vida é passageira, mas É enquanto passagem, né? estivermos aqui, a gente tem que lutar, tem que viver da melhor forma possível, né? E ser um cristão, eu como cristão, tem que ser um bom cristão. Essa é a nossa vida. Sim, Então, assim, a família é um meio que pode nos apoiar bastante. A gente não vai achar isso na mesa de bar, não vai achar esse verdade, apoio, verdade, né, na maioria dos amigos, homens principalmente. verdade. Pode, os verdadeiros amigos, né, realmente um irmão, que você tem um amigo e irmão, vai te apoiar. Mas na maioria dos amigos, você não Som, vai achar isso. Você som, vai achar em casa é mesmo. verdade. A gente vê muito isso de pacientes que estão deprimidos porque os amigos sumiram. Exato. Naquela mesma, na hora que ela que estava E eram precisando, né? amigos mesmo? Pois Isso é é, amigo? isso eu sempre falo. Não, esses não, Esses não são os eram amigos, né? companheiros, É, eram parceiros de de fumo, reggae, de de reggae, de cachaça. cachaça e tal, mas não eram É, amigos. Um verdade. amigo não abandona o outro. De jeito nenhum. Doutor, se falando da saúde do homem, além da próstata, quais outros cuidados de saúde o homem costuma negligenciar? Eu acho que o homem tem diminuído isso, como a gente já disse antes. Eu acho que o homem está se cuidando mais, principalmente as novas gerações que estão vindo aí. Mas o homem tem que, isso é função também do urologista. Olhar o homem não só para a próstata do homem, olhar o homem como um todo, né? Será que, como é que ele está? Está com a barriga muito avantajada? Ele está com dislipidemia, ele está hipertenso, ele está com a glicemia aumentada, né? Essa pressão está aumentada com o risco de ter um AVC. Então, assim, O urologista, ele tem que ele ser o tem uma médico do homem, ele abrangência, tem que né? ter uma Tem uma abrangência, abrangência, né? olhar. Não que ele vá tratar Sim, esse paciente especificamente. O paciente está com distúrbio da tireoide, ele detectou no exame laboratorial, ele pode encaminhar, ele tem o sim, dever de encaminhar para o endocrinologista para sim. tratar. Então, assim, eu acho que o homem tem que cuidar com o todo, né? Mas é aquele, aí volta aquele estilo de vida. Tem que mudar estilo de vida. A gente vê muito os homens querendo ser super-homem, querendo um caminho mais fácil, que viu na internet, que toma uma injeção de testosterona, faz uma reposição, que vai ficar super-homem, vai ficar forte, vai ficar com a libido lá em cima, com a ereção e tal. E o problema não está nisso. O problema está no estilo de vida, está no estresse, está na carga de trabalho Sim, demasiado que está verdade, tendo. verdade. Ou seja, o problema está fora, mas quer aquela situação mediática que quer o caminho mais fácil, quer o que viu na internet, que vendeu, que vai conseguir mais rapidamente esse resultado, que às vezes até atrapalha. Sim. A partir de que idade é importante procurar o urologista? É, se você tiver acesso à saúde, eu acho que a partir dos 40, é a opinião particular. Mas a sociedade preconiza aquele que tem história familiar ou tem os riscos, né, um afrodescendente, por exemplo, e tem história familiar a partir dos 45 anos, e de forma geral a sociedade preconiza aos 50 anos. Né? E ela fala, por que 50 anos e por que o senhor está indicando aos 40, 10 anos antes? Primeiro que a sociedade coloca isso, né, em comum acordo com o Sistema Único de Saúde. Porque uma vez que coloca que tem a partir dos 40 anos, o governo é obrigado a fazer esse rastreio e ofertar isso aí para toda a sociedade a partir dos 40 anos. Sim. Né? E aí, alguns estudos antigos, inclusive, mostraram que a maior incidência dos cânceres eram a partir dos 50 anos. Só que isso tem mudado. E aí, por que mudou? É o que a gente conversava, é a alimentação, é o estilo de vida, é o estresse, uma série de coisas. A gente está percebendo que está se fazendo diagnóstico cada vez mais precoce com um paciente mais jovem. Né? E aí tem aquele questionamento, será que está fazendo mais diagnóstico nesse paciente porque está se pesquisando mais ou porque realmente está surgindo mais precocemente? Né? Isso é uma dúvida que a gente ainda não tem, mas acredito que tem surgido os cânceres em pacientes mais jovens. E tem os estudos já mostraram que quanto mais jovem esse câncer surge no homem, mais agressivo é. E a recíproca é verdadeira. Quanto mais tarde o homem é diagnosticado com câncer, ou surgiu esse câncer no homem mais idoso, menos agressivo também costuma ser. Tem genética por trás disso? Sem sombra de dúvida, né? É por isso que a gente fala, quem tem um parente em primeiro grau que já teve um câncer de próstata, um pai, irmão, por exemplo,
ele tem 5 vezes mais chance de ter um câncer de próstata, comparando com outro que não tem esse parente próximo, história familiar positiva. Então a genética está presente. Não quer dizer que se você tem um parente que teve câncer de próstata, que você vai ter, né? Entendi. As doenças hormonais também devem ser rastreadas, doutor? Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje. Né? E muito cuidado com essa questão, com esse pedido, e até o paciente começa a te induzir a você prescrever a reposição hormonal. Reposição hormonal tem que ter um diagnóstico de deficiência. Né? E o diagnóstico de deficiência não é o diagnóstico de deficiência no exame laboratorial. É isso mais as condições clínicas. Né? Senão você vai tratar só o exame, você vai estar tratando o exame. E se você repor a testosterona não fisiologicamente, até por fins estéticos, pode ser lá na frente pagar um preço muito alto. Entendi. Mas é interessante. Nossa, foi quando eu te convidei para vir na segunda parte do podcast, foi porque tinha muita coisa para a gente se falar e era para um só, né? Não ia dar conta, né? E é interessante, eu acho que tá nossas informações são bastante relevantes. E doutor, como é que podemos incentivar mais homens a vencer o medo do exame? Eu acho que é mostrar para cada homem desse como a vida é boa, como vale a pena viver. Né? Olha, eu convido até o pessoal que está nos assistindo aí, faz uma análise da sua vida. Olha para dentro de casa, vê sua filha crescendo, que te chega. Eu tenho 2 filhas. Chega à noite e abraça e dá um beijo. Ô pai, boa noite. Como é que você tá, pai e tal? Então, será que você não quer viver mais tempo ao lado dessas criaturas que Deus nos deu? Né? Sua esposa, olha como é que cuida, como depende de você. Né? A cumplicidade que um casal tem. Você não quer viver mais tempo ao lado da sua esposa? Né? Sua mãe, seu pai. Então, assim, a vida hoje, assim, com todas as dificuldades que nós temos no país que nós vivemos, com a política que nós temos nesse país, uma série de violência, uma série de coisas, mas eu acho que ainda vale a pena viver. Né? Então, se isso for verdade, eu acredito que seja, se isso for verdade na sua vida, certo? Por que não buscar saúde? Por que não fazer sua prevenção? E outra, nós estamos falando de câncer de próstata. Câncer de próstata é um câncer que não mata rápido. Ele mata muito lentamente. É muito sofrido a fase terminal do câncer de próstata. Só quem já conviveu com alguém sabe como é que é isso. Né? O paciente começa a ficar obstruído, começa a ter dores ósseas, começa a ter que usar sonda, começa a perder massa muscular. Enfim, é um sofrimento e é muito lento essa morte. É muito sofrido. Né? Será que você vai querer, homens, passar por isso? Eu acredito que não. Eu acrescento mais uma que a família adoece junto, né? A família adoece junto. Porque quando você vê um pai, específico da próstata, quando você vê o pai nessa situação, né? Ele acaba sofrendo e acaba desestruturando totalmente uma família. A família toda, em toda doença crônica, É, né? E com câncer também, a família toda é envolvida e sofre bastante. sofre. Isso é, Sofre. nossa, nós temos situações, doutor, onde tem pacientes que estão controlados, né? Eu falo especificamente do mieloma, estão ali controlados com a doença e tal, mas para ele chegar ali, abalou toda uma família. A família está muito mais doente do que ele ali. Entendeu? Ele tem a doença, está controlado, está ali tranquilo. Mas o emocional abalou tanto a família que nós acompanhamos isso e Uhum. vemos que a família está mais doente do que ele. Entendeu? Então, é interessante a questão do diagnóstico precoce. Que acho que você tendo um diagnóstico precoce, você vai evitar muita coisa. Principalmente isso aí. Vai abreviar toda a Né? história, né? Você vai evitar muito sofrimento, em geral, né? Uhum. Então, é interessante, é necessário fazer esses exames, né? Não é por acaso que tem essas campanhas, né, de conscientização, né?
E eu gostaria, para finalizar, porque passa rápido, né? Nosso podcast passa rápido. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles homens que ainda evitam falar sobre saúde. Eu acho que a mensagem foi a que eu acabei de dizer. Eu acho que vale a pena viver. Agora, viver com saúde, com dignidade. E aí, quando a gente for falar de dignidade, a gente vai abrir um leque tamanho aqui, em todos os aspectos. Mas, como eu penso, e acredito que todos os homens que estejam nos assistindo comungam dessa verdade, e que vale a pena viver, e viver com saúde, então vale a pena procurar o seu urologista, fazer sua prevenção, e não só o urologista, mas cuidar, como a gente falou aqui, nosso bate-papo como um todo, né? A gente pode esquecer da diabetes, não pode esquecer da hipertensão, sim, não pode esquecer dos problemas tireoidianos, não pode esquecer, quem sabe até dos cânceres hematológicos, quando começam subclínicos, né, que é difícil o diagnóstico, demais, na verdade. Então, assim, pensando em tudo isso aí, eu acho que anualmente o homem, a partir dos seus 40, 45 anos, vale muito a pena procurar o seu urologista e fazer sua prevenção. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Hospital Amaral Carvalho pelo convite, por convidar a associação de fazer parte dos estudos clínicos lá, né? Isso vem demonstrando que a associação está no caminho certo, passando credibilidade, confiança, carinho, amor e respeito por cada paciente que passa lá pela associação lá em Lins. Nós estamos com um projeto de instalar lá agora a telemedicina para o atendimento hematológico, que é uma carência. O hematologista é uma especialidade que está carente no Brasil todo, né? E é necessário ter esse especialista para que possa acompanhar os pacientes com mieloma múltiplo. E nós estamos com um projeto de instalar uma plataforma lá na associação para atender esses pacientes daquela região. E agradecer a Deus, né, por estar nos dando força, saúde, para tocar esse projeto. Agradeço imensamente ao seu retorno, né? O senhor tem uma áurea muito boa, o senhor é muito simpático. E que Deus continue te abençoando, doutor, né, nessa sua jornada, né, e que muitas vidas venham passar por suas mãos e que você venha curá-los através, né, usando sempre Jesus. Né? A gente só é instrumento de Deus Pai. Né? Também falo que Deus administra as coisas, a gente só faz Deus administra e a gente só faz pôr em prática, né, e obedecer o propósito dele. Com certeza. Né? Muito obrigado, né? Deus te abençoe. E para vocês que ficam, acompanham esse podcast, como todos os outros, pelo nosso canal no YouTube, né? E também no Spotify. Então, até semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.